sejam bem-vindos ao 4º programa de TV do projeto Educação Inclusiva, Modificando Atitudes e Comportamentos, realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos produzindo uma série de conteúdos de fácil assimilação sobre o papel da família, da escola e do poder público na inclusão de pessoas com deficiência no espaço de aprendizagem escolar. O tema deste 4º programa de TV é o mercado de trabalho e inclusão de pessoas com deficiência. E eu converso com Bruno de Vasconcelos Coelho, advogado, atuante junto a empregados e empresas na defesa de seus direitos e na busca por soluções extrajudiciais e estruturais para a melhora do ambiente de trabalho. Atualmente, Bruno é assessor jurídico da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas de Fortaleza. E também converso com João Eduardo Raz Gonçalves, administrador, advogado e consultor em inclusão social, é membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria começar que a gente ampliasse o olhar sobre essa questão da inclusão, né? Quando a gente fala em inclusão no mercado de trabalho, a gente está tratando de quê exatamente? Bem, tratando-se uma situação bem mais simples, a inclusão é trazer para o mercado de trabalho aquelas pessoas que têm alguma deficiência. Eu até falo assim, eu costumo me pontuar muito porque eu vejo no meu dia a dia como advogado, muitas vezes no sentido de preconceito, mesmo sem saber a capacidade da pessoa. Existe um preconceito estrutural e histórico. Não é somente a questão de ponto A, ponto B. É um estrutural e histórico. E a inclusão é a busca pela mudança de visão da sociedade e trazer, e bem como fazer com que as pessoas com deficiência venham em busca do mercado de trabalho e venham a querer também galgar posições maiores nas suas áreas. Que isso é uma situação muito complexa. Eu acredito que nós vamos melhorar aqui durante a entrevista. Na verdade, o problema que nós percebemos é que o percentual de pessoas com deficiência que ocupam atualmente o mercado de trabalho ainda é muito inferior ao que existe na sociedade. Nós temos hoje, em linhas gerais, que pelo menos 10% da população nacional apresenta algum tipo de deficiência. Isso no Ceará é um pouquinho menos, a nível nacional um pouquinho mais, isso varia um pouco de região, varia um pouco até da forma como se faz essa avaliação. Mas nós podemos começar com 10%. Isso quer dizer que se você entra num banco, 10% dos empregados que você vê deveriam ter algum tipo de deficiência, seja ela visível ou não. Se você vai numa loja, esse também número deveria ser encontrado. Se você está num shopping center, ou se vai a um desfile de modas, ou numa empresa jornalística, esse número deveria traduzir o que nós percebemos na realidade. E ele não acontece, né? Então, o que a gente entende por inclusão é fazer com que essas pessoas que atualmente não são perceptíveis, que a sociedade não consegue enxergar no mercado de trabalho, possam ter essa oportunidade e efetivamente ocupar esses postos. Como é que a gente vai conseguir essa ocupação, essa inclusão? Né? Porque, como você falou, realmente a gente não alcança esses dados, né? Tem uma pesquisa do IBGE do fim de 2022 que apenas 26% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho. Onde essas pessoas estão? Que elas não estão trabalhando, né? Olha, a situação já era muito difícil antes da pandemia, né? Essa invisibilidade faz com que muitas vezes a gente comece com problemas na família. Que a família, quando tem um filho com alguma dificuldade, pode ser uma deficiência auditiva, pode ser uma dificuldade de locomoção, às vezes é mais grave uma paralisia cerebral, um problema intelectual, uma deficiência intelectual, a própria família trata de
esconder, né, deixar em casa, não favorecer o convívio social. Então, um indivíduo desse, que já vem da família, né, com essas barreiras, né, sem estímulos adequados para que possa ser incluído na sociedade, ele dificilmente vai chegar na escola e, consequentemente, não vai estar no mercado de trabalho. Então, assim, esse trabalho que o Jornal O Povo está fazendo é muito interessante porque ele está trazendo desde o seu gênese, né? Então, a inclusão começa na família, na aceitação, no estímulo, nessa construção conjunta de estratégias para vencer essas barreiras. Depois ela passa pelo papel da escola, onde essa resistência é mais cruel, porque o que a gente vê nas escolas é que nós vivemos num mundo de competição. Então, todas as crianças já entram preocupadas para ver o seu desempenho no Enem. Então, eu não posso... Essa realidade eu já vi com diretores de escola. Ela é muito cruel porque ele me diz assim, olha, eu sei que vocês querem que seus filhos estejam nas salas de aula, né? Eu sei que é direito deles, mas existem outros pais que vêm aqui na minha sala e dizem, olha, você não pode colocar essas pessoas de deficiência junto com o meu filho, porque ele vai atrapalhar o meu filho. Então, a gente precisa, como sociedade, entender que a diversidade não vai atrapalhar as pessoas no seu desenvolvimento. Essa diversidade, na verdade, vai fazer com que nós podemos juntos entender quais são as necessidades de toda a população e não de uma pequena bolha, e como podemos trabalhar e construir juntos estratégias para toda a população. Então, a diversidade é uma riqueza, é um patrimônio. Promover essa inclusão, começando na família, passando por diversas estratégias na escola, desde o ensino fundamental até o ensino superior, e, consequentemente, você já vai naturalmente perceber que a inclusão no mercado de trabalho vai ser uma consequência natural. Porque se eu tenho aquele colega de aula, né, de faculdade, que estudou comigo, que de alguma forma era um deficiente visual, eu tenho um amigo, né, o Celso, que é deficiente visual, se formou em publicidade, em marketing, é aprovado no concurso da Assembleia Legislativa, está só aguardando ser chamado. Então, potencial as pessoas têm, né? Precisa de oportunidades, né? A gente precisa fazer com que essas pessoas saiam da sua invisibilidade e que tenham realmente a oportunidade de estar vivendo na sociedade. E essa invisibilidade que foi tratada aqui pelo colega, ela nada mais é do que o reflexo do pensamento da sociedade, infelizmente. Porque, como complementando aqui o que ele falou, que eu concordo plenamente, muitas vezes isso começa na família, a qual deveria ser a primeira a acolher. E isso perpassa pelo restante da sociedade, pelo estudo. E aí, uma coisa que nós estávamos conversando aqui sobre o assunto, né, como colegas aqui antes, existe um sério, isso creio que até pesquisas do IBGE anteriores também já trataram, essa de 2022 eu não vi especificamente, até falei para ele que via de 2021. Pesquisas do IBGE falam e mostram também que existem problemas, inclusive, da inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior, no ensino técnico. Então, quer dizer, essa invisibilidade que começa da escola, que já é um primeiro empecilho para ele adentrar em qualquer mercado de trabalho formal, que é o que nós vemos, que há uma disparidade gigantesca entre o percentual de pessoas com deficiência e quem no mercado formal de trabalho, isso também é um reflexo dentro da estrutura de educação, seja ela a nível superior, seja ela a nível técnico, né? Então, assim, passa por uma necessidade também de conscientização das estruturas educacionais, sejam elas públicas ou privadas, para que haja maior inclusão e conscientização dos demais, tanto funcionários, professores, que geralmente os professores são muito conscientes, mas os alunos e os pais dos alunos, os colegas, porque é aí que começa a diferenciação, porque a pessoa ela se sente isolada, e ao fazer isso, automaticamente ela vai, como a gente já tratou aqui, ela vai saindo, ela vai sumindo, e essa palavra eu odeio usar. A inclusão é colocá-la junto à sociedade como
E não é colocar lá força, é fazer com que ela entre pelos próprios méritos que eles que têm. Então, assim, essa questão, essa palavra você falou do capacitismo, existe. Mas eu entendo ao contrário. As pessoas com deficiência que eu conheço pessoalmente, que eu já tratei, elas têm um ímpeto muito maior de provar que são capazes do que os outros, que não tem nada, nenhum problema. Inclusive, Bruno, você cita na sua apresentação que muitas vezes atua e já atuou em situações prévias a processos trabalhistas por discriminação e tentativa de demissão baseada na deficiência do colaborador. Sim. Esse é um processo, acredito eu, que ocorre de forma velada, né? Sim. Como proceder nesses casos? Qual é a sua orientação? Geralmente, eu vou explicar aqui basicamente o que acontece como um genérico. Existe a lei de cotas. Né? Existe a lei de cotas. As empresas passaram a cumprir essa lei, né? A lei é de 91, passaram a cumprir mais a partir do ano 2000, 2001, quando houve uma maior fiscalização. Até mesmo porque começou a ter informatização de dados. Então, informatização dos cadastros. Aí começaram a contratar. Mas acontece de forma velada. Primeiramente porque muitas empresas contratam aquele funcionário por simples obrigação, o relegam a funções meramente repetitivas e burocráticas, apesar da capacidade dele ser gigantesca. Eu passei por vários casos desses. A capacidade e a vontade da pessoa de trabalhar é imensa, mas por preconceito, ou eu não posso também falar o que se passa na cabeça do gestor ou do RH, ou não posso realmente falar, mas por alguma situação, o potencial daquela pessoa não é aproveitado, ele é colocado. E começa-se quando? Em pequenas mudanças da empresa que começam a afetar o trabalho da pessoa. Dificilmente é diretamente, até porque diretamente geraria por si só já seria crime. Sim. E geraria automaticamente um efeito contrário, que seria um processo direto, até pelo ato ser muito violento, assim, por assim dizer, ser um assédio. Então, geralmente acontece por pequenas mudanças que acontecem no dia a dia, no curto e médio prazo, e vai diminuindo a pessoa. Eles vão, como é que eu posso falar? Eliminando a pessoa da experiência da empresa. Novamente, o que se repete no colégio. Novamente, o que se repete... Marginalizando, né? Eu não gosto de usar essa palavra. É assim, é meio que... Não é marginalizar. A tentativa se eu estou cumprindo aquela pessoa na cabeça do gestor, né, provavelmente da pessoa, do representante, está cumprindo somente uma cota? Porque se eu ver que eu estou cumprindo uma cota, é uma obrigação. Então, eu não estou fazendo porque eu achei interessante o profissional, mas sim porque eu preciso cumprir. Então, essa mentalidade leva a ações como essa. Que é o quê? Eu não analisar a pessoa bem, eu não dar potencial, eu não dar oportunidades. Eu vejo ela como um fardo. E começa mudanças que vão acabando separando essa pessoa da empresa. Então, o que é que acontece? A pessoa começou a perceber que estava havendo um afastamento da situação de quando ela entrou. A situação que ela está, ela já tem que acender o sinal de alerta. Até mesmo porque a própria lei de cotas, e isso muitas vezes é descumprido, a empresa provoca uma situação, ou ela efetivamente acontece. Aqui são duas situações, mas acontece uma situação que aquele empregado que está na cota, ele é demitido e admitido outra pessoa que não tenha deficiência. Só que na lei de cotas é definido que o quê? Se eu não me engano, no artigo 93 da lei, que caso haja demissão de um funcionário que tenha deficiência, outro tem que ser contratado de igual situação. E isso não é cumprido. Então, o primeiro sinal é a pessoa começou o conselho que eu posso dar aqui. A pessoa começou a perceber esse distanciamento e a modificação de quando ele entrou. Que isso acontece não é de um dia para o outro. Isso acontece no curto prazo e médio prazo. Porque não vai se fazer isso rapidamente, para não se gerar um posicionamento de assédio. Né? Mas o conselho é que procure, a pessoa pode procurar os órgãos de fiscalização, inicialmente,
né? Existe o Ministério Público do Trabalho. É um órgão de fiscalização que vai verificar a conduta da empresa também. Então, aqui é o uso do aparelho estatal para a proteção da pessoa, bem como, caso ela queira, ela procurar um advogado para que ela tenha um aconselhamento de como ela deve proceder sobre aquela situação. A própria defensoria, né? É por isso assim, eu dei o conselho de órgãos de Estado. E quando eu falo advogada, se ela quiser um advogado privado, a defensoria pública, o Ministério Público do Trabalho, que tem um papel muito importante na fiscalização dessa situação. Então, ela procurar esses mecanismos, inclusive no próprio Ministério Público do Trabalho, existe a possibilidade de você fazer a denúncia anônima. Sim. Então, ela procurar esses mecanismos para evitar, porque se vai acontecer com ela, vai acontecer com outros. João Eduardo, como consultor em inclusão social, né, qual é o desafio para as empresas para não permitir que um gestor, né, haja dessa forma, para que de fato crie uma política inclusiva? Perfeito. Eu acho que o doutor Bruno colocou muito bem essa questão, né, das dificuldades, das resistências, que muitas vezes ela é velada, como também você colocou. Então, o papel das empresas é justamente você semear dentro das organizações esse conceito da diversidade. Olha, se a gente parar para ver, por exemplo, na nossa propaganda, né, dos últimos 10, 15 anos, a gente sentiu uma evolução muito grande na inclusão da diversidade de pessoas de cores diferentes, de pessoas com formas de corpo diferentes, né? E as pessoas com deficiência também, pouco a pouco, estão pegando carona e estão tendo mais visibilidade. Então é importante que as empresas, ao invés de simplesmente terem essa postura de vou cumprir uma cota legal, percebam que existe uma oportunidade de ampliar a sua cultura, de ampliar até a própria efetividade do seu negócio, na medida em que ele introduz novos agentes, pessoas com outros potenciais, com potenciais diferentes. Então, a gente precisa ter em mente que a questão da inclusão de pessoa com deficiência não vai ser só eu construir aquela rampa, né? A acessibilidade, a questão da barreira arquitetônica é apenas um dos canais. Mas esse diálogo aberto com toda a equipe, a capacitação de toda a equipe para que possa interagir, muitas vezes, mas como é que eu vou lidar com essa pessoa com deficiência? Tem uma resposta muito fácil. Pergunte para ela. Pergunte como é que aquela pessoa gostaria de ser tratada, né? Investigue. Se muitas vezes a gente pergunta quais são os canais, a gente tem vários órgãos governamentais que promovem esse apoio à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tem alguns órgãos também que, junto com a iniciativa privada, também facilitam. O terceiro setor, quantas entidades? Então, temos entidades que atendem as pessoas com os deficientes auditivos, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência intelectual, que eu milito há muitos anos, e que tem uma dificuldade muito grande, porque a barreira, às vezes, é muito maior, né? Quando você vê uma pessoa com síndrome de Down, eu tenho uma filha com síndrome de Down que tem 21 anos, né? Então, as pessoas não acreditam, muitas vezes, no potencial que aquela pessoa tem. Então, todas as vezes que uma empresa, um cidadão, um órgão governamental dá a oportunidade para que essas pessoas mostrem o seu potencial, isso não só enriquece o potencial daquela pessoa que está ali mostrando o seu talento, como também transmite a mensagem para outros milhares de pessoas com deficiência de que eu também posso chegar lá, né? E também mostra para as pessoas que essa realidade é possível. Então, assim, eu já posso colocar na minha empresa, eu já vou considerar colocar isso na minha empresa. E essa realidade, de certa forma, nós podemos comemorar porque ela já está começando a aparecer. A gente já percebe aqui, por exemplo, no caso da deficiência intelectual, que existem farmácias que estão abrindo esse espaço, estão contratando adultos e jovens, e eles estão mostrando para a população que podem fazer isso. A nossa Assembleia Legislativa está fazendo um papel muito interessante também de inclusão, contratando, mostrando, fazendo com que eles, né, ocupem, inclusive, os próprios, né, o plenário para também se manifestar. A gente está vendo que o judiciário também está fazendo um papel muito interessante, colocando espaços, a gente viu isso na Justiça Federal, né?
preparando espaços mais acessíveis para que as pessoas com todos os tipos de deficiência, inclusive com o transtorno do espectro autista, também possam ser bem recebidos, também possam ter acesso aos serviços públicos. Então, eu acho que a regra geral, a fórmula seria essa, é a atitude, é entender que é possível, que não é simplesmente você cumprir uma determinação legal, mas você estar preparado, se abrir para uma nova oportunidade, para um novo tempo, onde essa riqueza, essa pluralidade, ela constrói, né, uma melhor efetividade das organizações. E aí a minha pergunta é, qual é o papel da área de recursos humanos, né, que hoje em dia tem sido tão atuante nas empresas, tão necessária, para que, de fato, essa inclusão aconteça? Uhum. Eu acho que o Dr. Bruno já colocou muito bem essa questão das vagas, né? O recurso humanos precisa entender que eu não vou colocar apenas as vagas que, na minha visão, dentro do que eu tenho como experiência de vida, são adequadas para as pessoas com deficiência. Então, assim, né, eu vou colocar como empacotador. Coloca todo mundo como empacotador porque não precisa de nenhum intelecto. E não é bem assim. Então, assim, o passo mais importante para as áreas de recursos humanos é entender, é conhecer essa diversidade. Então, ver o potencial, por exemplo, se você está falando um deficiente visual, tem uma capacidade, às vezes, auditiva bem superior do que a média. Isso pode ser muito útil em diversos setores, até no próprio órgão de inteligência e de segurança. Olha só como são as coisas, né? Você tem um potencial que não é explorado. E isso vale para deficientes intelectuais também, que têm um monte de potenciais diferentes. Você vê quanto talento existe nas pessoas com o TEA, né, com o transtorno do espectro autista, que não são ainda aproveitados pela sociedade porque nós não estamos preparados para lidar com essas pessoas. Então, veja como é rico. Quando nós aprendemos a lidar com as pessoas com deficiência, a gente vai conseguir com que elas se incorporem a essa força de trabalho e ganhem toda a sociedade. E, complementando aqui, né, é uma situação assim, eu acho que o recursos humanos ele tem um papel também de filtro de funcionamento da empresa, ou seja, ele tanto filtra a demanda necessária de funções, quanto ele filtra os profissionais que vão entrar. E nesse meio, ele também faz a administração de pessoal. Não é isso? Então, assim, volta a falar o que eu falei há pouco tempo atrás. Esse pensamento também de você retirar o preconceito estrutural que ainda existe, seria o mais indicado. Por quê? As pessoas com deficiência, sejam elas deficiência auditiva, seja deficiência visual, completa ou não, parcial, ou qualquer tipo de deficiência, tem capacidade. O que muitas vezes acontece é que, como aqui nós que já conversamos, eu tenho que cumprir a cota, eu vou colocar só numa função só, que eu acho que não precisa de capacitação nenhuma. Se você for ver, aquela pessoa que está ali sendo um empacotador, ele tem capacidade de ser um gerente. Só porque ele tem uma deficiência auditiva? Então, começa pela visão, né, pela questão mesmo de percepção da diversidade. E a diversidade não é ruim, porque as pessoas com deficiência, elas tentam também, até muitos das que eu conheço, são do meu convívio, tentam também se autoafirmar. Então, elas têm mais vontade de trabalhar, de produzir, de inovar. E isso tem que ser visto, a diversidade aí. Então, não é mudança de visão institucional, instrumental, no sentido de que o quê? Não é um simples cumprimento de obrigação. É o abrir condição para que a pessoa com deficiência participe. Ele vai comprovar que tem a capacitação, porque tem, e vai ser contratado. E não é o preconceito, porque eu acho que só deve ser ocupado um tipo de vaga. Então, isso seria uma mudança interessantíssima do ponto de vista estrutural, por parte da classe empregatícia, né, empresarial, para poder ter efetividade da inclusão da pessoa com deficiência.
Porque nós temos que deixar essa visão retrógrada que a pessoa com deficiência é relegada somente a uma função simples, ela não pode ter uma complexidade maior. Isso também vem, como vocês estavam falando, da formação, né? De, assim, não adianta chegar, vamos aqui olhar para o mercado de trabalho e vamos exigir, assim como a lei de cotas exige, né, um número de pessoas com deficiência para que a empresa, de fato, seja diversa, de que ela tenha essa formação, né? De que ela tenha essa capacitação mesmo, profissional, técnica. E aí, nesse sentido, a minha pergunta para vocês é quais críticas vocês teriam à lei de cotas, né, que é a principal política pública de inclusão? Assim, ela me parece... Você citou, por exemplo, o caso de... saiu um funcionário com uma pessoa com deficiência, tem que ser contratada uma pessoa com deficiência. Isso funciona? Isso, né? Não. Por favor. Posso pensar aqui? A gente subdivide aqui. A lei de cotas é do ano de 91. Nós temos que entender que a realidade de quando ela foi feita era outra. Não existia essa inclusão, né, essa busca por inclusão dos diversas camadas sociais, seja os diversos gêneros, seja a busca do direito das pessoas com deficiência. Não existia isso. Então, se criou uma lei, uma política governamental, que basicamente diz a seguinte situação, que empresas a partir de 100 funcionários têm que ter 2% de pessoas com deficiência. E esse percentual ele vai se alterando de acordo com o quantitativo de funcionários até o percentual de 5%. O problema é a eficácia. Por quê? Há fiscalização, mas eu ainda acho a fiscalização ainda muito pequena. Porque quando você vê de fato, ela existe, mas ela não é eficaz porque ela não atinge a finalidade de educação da empresa. Porque a lei de cota, ela tinha um interesse, vejo pela cabeça das pessoas da época, de colocar aquela pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas hoje o mundo mudou. A gente está incluindo pessoas, está tirando elas do escuro, está tirando elas do esquecimento. E essa mudança de visão tem que partir primeiramente dos órgãos fiscalizadores. Porque a partir do momento que houver também essa maior efetividade, as empresas vão ter a mudança, nem que seja forçada. Agora, eu entendo que o mais importante seria, realmente, uma conscientização social que o Grupo Povo está buscando aqui agora, né? Muito interessante, com o apoio da Assembleia, e também a políticas públicas, sejam elas de qualquer ente, mas que busquem maior inclusão, maior esclarecimento da situação. Porque se você não tentar mudar a consciência, mudar o pensamento daqueles gestores, o que vai acontecer é que eles vão sempre ver a cota como um fardo, como uma obrigação, e não como inclusão, que eu possa aproveitar, inclusive, capacidades a mais que aquela pessoa tem, como ele falou aqui, que a pessoa com deficiência visual tem capacidade auditiva e olfativa muito acima. Então, numa empresa alimentar, ou então de cosméticos. Então, a gente está perdendo capacidade de trabalho. Essas pessoas estão sendo relegadas. Bem. Eu acredito que nós precisamos... o nosso arcabouço jurídico não é de todo ruim. Existe, claro, uma atualização necessária para que a gente garanta uma maior efetividade. Mas é importante que esse projeto, né, esse processo legiferante, ele precisa ouvir todos os atores. As pessoas com deficiência têm uma máxima que diz: nada sobre nós sem nós. Então é fundamental, né, que na hora de se fazer essa revisão, né, do processo de inclusão no mercado laboral, que se ouça as pessoas com deficiência, que se envolvam nesse processo,
para que a gente possa ver como é que vai ser. Então é muito difícil com essa diversidade você dizer vai funcionar a política A, a política B ou a política C. O que vai funcionar é você envolver todos nesse processo, ouvir, né, todas as partes interessadas e garantir essa construção de uma forma coletiva. Aí sim a gente vai fazer com que essa efetividade aconteça. Gente, muito obrigada. A gente encerrou o nosso tempo, a conversa poderia ainda ir muito mais além, mas a gente vai ficar por aqui. Esse foi o 4º programa do projeto Educação Inclusiva, Modificando Atitudes e Comportamentos. Acompanhe os demais conteúdos no site fdr.org.br/educacau inclusiva. Obrigada pela audiência e até a próxima.